Olá pessoal, 20 horas, vamos aqui para nossa live, né? Eu acho que já é a live de número 14, 15, deixa eu só fixar aqui, vamos lá. Olá, boa noite ao Paulo, ao Glauco, a Detes Condelo, quem mais está aí? A Cida, Yogan, quem mais? Tudo bom, Cida? Vamos lá. Um minutinho aqui, pessoal. Quem for entrando aí vai se identificando, tá bom? Vamos falar hoje sobre jornada do cliente, né? Um tema extremamente importante. Amanhã nós vamos falar sobre o direito dos autistas, né? Oportunidade de trabalho no direito dos autistas. Na segunda-feira nós vamos falar sobre soft skills. Na terça-feira nós iremos falar sobre finanças, né? Com a Bia, né? Como cobrar honorários, como precificar, né, melhor dizendo, né, como precificar os seus honorários. Boa noite a Sara. Vamos lá, pessoal, vamos só. Quem for entrando vai se identificando ao Papo Trilegal. Hoje de manhã tivemos tivemos um bate-papo aí de 4 horas e 20 minutos hoje, né? Começamos às 9 horas da manhã. Bom dia, boa noite aí ao Gustavo. Começamos às 9 horas da manhã hoje, nós fomos até às 13 e pouco, né? Quase 13h30, né? Praticamente 4 horas e 30, né? A Vivian, ao Matheus, vamos lá, Carmen. Pessoal, ó, aqui abaixo está o link, né, do canal do Telegram. Tá o link do canal do Telegram. Lá no canal do Telegram, todas as lives anteriores estão lá transcritas, né? As lives anteriores estão todas lá transcritas. É só vocês clicarem aqui no link, tá bom? Vocês vão lá para o canal do Telegram. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre jornada do cliente, né? Eu tenho aqui um texto de apoio e eu vou usar um texto de apoio aqui para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Vamos lá, jornada do cliente é algo extremamente importante, né? Espero que vocês estejam gostando aí dessa série de lives. Vamos ver se hoje a internet nos permite, né, ficar aqui online, até que hora nos permite ficar aqui, né? A média das lives aí é 5, 6 vezes fazer de novo, né? Mas hoje vamos ver se a gente consegue ficar aqui, né? Mas vamos lá, pessoal, primeiro tópico, né? Papel e caneta na mão. Vamos fazer um debate aqui importante. Simone, né, Simone? Ficamos hoje umas 4 horas, né, Simone? Das 9 da manhã até 1h30 da tarde. Hoje foi bem puxado pela manhã, né? Marketing de conteúdo, tinha 150 advogados, foi bem legal. Mas vamos lá, pessoal. Vamos falar hoje sobre jornada do cliente, né? Jornada do cliente é algo extremamente importante e que grande parte dos colegas advogados não ainda se atentaram, né? Da importância que é você cuidar da jornada do cliente, né? Cuidar dessa, como é que se diz, dessa experiência do cliente dentro do seu escritório de advocacia. A grande parte dos advogados, a grande maioria, a preocupação da grande maioria é trazer clientes novos para dentro do escritório e se esquece, né? E se esquece de cuidar da carteira de clientes que já tem, né? De que existe uma jornada dentro do cliente do escritório, né? E essa jornada tem que ser muito bem trabalhada, até porque para que você possa, né, fazer aí um segundo contrato, um terceiro contrato, como eu costumo dizer aqui, uma segunda venda, uma terceira venda. Então hoje nós vamos falar sobre jornada do cliente. São 6 tópicos, são 6 pontos da jornada do cliente, né? Começando pelo planejamento e preparação. O segundo tópico é prospecção. O terceiro tópico é levantamento de necessidades. O quarto tópico é negociação. O quinto tópico é fechamento. E o sexto tópico é atendimento, né? Vamos começar pelo primeiro tópico, planejamento, né? Uma coisa que grande parte dos advogados erra constantemente, né? A gente erra porque muitas vezes a gente acha que todos os clientes são clientes para o nosso escritório. A gente tem aquela ideia que todos os clientes são interessantes para o nosso escritório. E não é bem assim, né? E não é bem assim. Você pode sim ter uma equipe de advogados, atender em diversas áreas, mas não são todos os processos que são interessantes, né? Que são importantes para o seu escritório. Então a primeira coisa, né? Planejamento e preparação. O advogado tem que ter bem claro, no início dessa jornada do cliente, de 6 tópicos, né? Eu vou repetir de novo para vocês quais são os 6, né? Planejamento e preparação, prospecção, levantamento de necessidades, negociação, fechamento e atendimento. O advogado tem que ter bem claro quem é o cliente ideal para ele, né? Qual é o perfil de cliente que ele deve ter para dentro do escritório, né? Ou seja, é a regra do princípio de Pareto mesmo, né? 80-20, né? Focar naqueles 20% de processos, naquele 20% de clientes que de fato, né, estão trazendo algum tipo de retorno para o escritório.
E aí o que acontece, né? Nesse primeiro momento, você tem que pensar qual é o perfil ideal para o cliente do seu escritório. Quem é o perfil ideal, né? Será que todos os clientes eu devo atender? Devo abraçar todas as demandas que chegam para o escritório? Esse é o primeiro momento. Você tem que fazer um planejamento para saber qual é o cliente que de fato interessa para o seu escritório. Qual é de fato o perfil do cliente ideal. Se você no começo da sua jornada, no começo do seu escritório, já tiver bem claro quem é o cliente ideal, qual é o perfil do cliente ideal, qual é a demanda que de fato interessa para o seu escritório, com certeza você vai abrir mão de um monte de demanda que ao longo do processo não vai te trazer retorno algum, nem financeiro e nem novos clientes. Então, no primeiro momento, você tem que fazer um planejamento para entender qual é o tipo de cliente, né? Qual é o perfil do cliente ideal para o seu escritório. Será que todos os clientes que você atende realmente trazem retorno para o seu escritório, né? Será que você deve abraçar o mundo, né? Ou seja, todos os processos que aparecerem no seu escritório, você deve realmente atender, né? O que é melhor, né? Qual é um erro muito comum aí que eu percebo? Muitos advogados são líderes de um exército de anão, né? Ou seja, tem no escritório um monte de processo, mas um monte de processo dentro do escritório, mas ao mesmo tempo é um monte de processo que não vai dar retorno algum, que não vai trazer retorno financeiro, nem novos clientes para o seu escritório de advocacia. Então, pessoal, primeiro início da conversa, no planejamento do seu escritório, você tem que determinar qual é o cliente que interessa para o seu escritório. Olha, interessa os clientes do padrão tal, do processo tal, e determinar, porque dali para frente você vai focar o teu conteúdo ali, né? Então, primeiro momento, focar, né? Qual é o perfil ideal do cliente para o seu escritório? Será que todos os clientes que você será que são todos os clientes que você deve atender, né? Você deve abraçar todas as demandas que aparecer? Creio que não, né? Creio que não. Nessa fase de planejamento da jornada do cliente, você deve estabelecer um perfil ideal de cliente, uma estrutura para priorizar, para priorização de clientes que realmente te interessam. Você deve focar o perfil do seu cliente e montar uma estrutura para tentar buscar esse tipo de clientes. A questão aqui não é definir o que é certo, o que é errado, né? É definir uma convergência de princípios, né? De valores, de propósitos. O cliente criminal não me interessa, então se não interessa nem vai focar nele. Mas se aparecer, como é que você vai fazer, né? Você tem que de cara fazer esse planejamento. Segundo tópico, né? O primeiro tópico é a questão da preparação e planejamento. O segundo tópico é a prospecção, né? Prospecção. E como é que você vai prospectar cliente, né? Como é que você vai prospectar cliente? Como estabelecer uma comunicação clara, né? Empática com os seus clientes? Existem os clientes que já estão dentro do seu escritório, já uma carteira de clientes lá dentro, que são os processos que já estão andando, os processos ativos, aqueles processos arquivados que você de algum tempo já atendeu os processos, esses processos já acabaram, está lá no arquivo morto, entre aspas, e tem os clientes que vocês atendem, né? Os clientes que vocês atendem que vêm do Google Ads, por exemplo, por algum motivo não fechou o contrato, mas é uma lead, né? É um potencial cliente que você não pode abandonar esse potencial cliente também. E você tem que trabalhar toda essa carteira de clientes, né? Prospectar toda essa carteira que você já tem dentro do seu escritório de advocacia. Onde mais você pode prospectar? Google Ads, Network, marketing de conteúdo, como nós falamos de manhã, né? Tem uma série de ferramentas que você pode trabalhar para prospectar cliente. Lembrando novamente, né, que no prospectar cliente, tem que deixar bem claro para o cliente qual é o teu valor. O cliente paga um preço e o advogado entrega um valor, e um valor muito além daquilo que ele foi contratado. É o famoso over delivery, né? Então, primeira fase é o planejamento, segunda fase é a prospecção de clientes, né? Você pode usar as redes sociais, né? Marketing de conteúdo para você fazer nutrição, Facebook, Instagram, WhatsApp, conteúdo de valor, conteúdo que educa, conteúdo que nutre a audiência com uma boa informação, conteúdo que leva do ponto A ao ponto B, transformando a vida de quem te segue, né? Facebook, Instagram, lista de transmissão WhatsApp, LinkedIn, tudo dá para você trabalhar isso. E marketing de rede de pesquisa, né, que é o Google Ads, né? Google Ads, beleza? Não tem nada a ver com a jornada do herói, não. Não tem nada a ver, não, o Mozart. É uma jornada do cliente dentro do escritório de advocacia, beleza? Estar presente nas entidades de classe, ou seja, trabalhar nas entidades de classe. Por exemplo, quem é advogado de direito tributário pode trabalhar muito, né? Pode trabalhar muito a questão das entidades de classe. Por exemplo, você tem uma tese, uma teoria aí
para redução de impostos das construtoras, né? Se aproxime da entidade de classe da construção civil, vai lá, faça uma palestra. É uma forma também de prospectar clientes na própria OAB, né? Estando presente no dia a dia da OAB é muito importante, né? É uma forma de você aumentar o teu valor, e o advogado ele tem uma marca pessoal, né? E o advogado tem que saber trabalhar essa marca, né? Construção dessa marca pessoal forte, né? Então você pode prospectar usando as redes sociais, marketing de conteúdo, Facebook, Instagram, WhatsApp, Google Ads, né? É prospecção de clientes. É importante você ter um network de valor, né? Network de valor é bem diferente daquele network tradicional, né? Você tem que gerar valor, né? Gerar conteúdo de valor. Gerar valor para quem depois você vai procurar. Não é simplesmente procurar a pessoa na hora que ela precisa, né? Isso é um network de valor, né? Demonstrar o interesse prévio, o interesse antes, né? Isso é muito importante. Trabalhar a carteira de clientes, eu já falei, uma forma também de prospectar clientes. O que mais aqui na prospecção? Prestar contas também é uma forma de prospectar clientes, né? Essa temporada aqui, pessoal, não é época... né? Primeiro que quarentena, muitos já falaram, quarentena não é férias, né? Não é para ficar em casa pendurado na Netflix, né? Fazer algo de valor, né? Estudar, aprender técnicas novas, habilidades novas e principalmente, né, usar esse tempo para você se relacionar com os clientes que você já tem, né? Cuidar dos clientes da carteira de clientes que você já tem, né? Como? Prestando contas, ligando para os seus clientes. Isso é muito importante e fundamental agora para gerar até empatia, né? Para até manter uma empatia viva dos clientes com você. Esses clientes podem estar passando por uma série de outros problemas nesse momento, né? E se você presta conta, se você se relaciona, né? Com certeza você pode vir daí um novo cliente, um novo processo, né? Uma segunda venda e uma terceira venda. Retornar a ligação dos clientes, né? Semana eu peguei um processo aqui lá de Curitiba, numa campanha de Google Ads que eu tenho lá. Eu tenho campanha em Curitiba, tenho campanha em São Paulo, tenho campanha no Rio, tem campanha em BH, tem campanha em várias regiões. Isso é mesmo, Kelly, ajudar primeiro, né? Eu tenho campanha de Google Ads em várias regiões e no Sul, né? Em Curitiba, eu fiz contato com um cliente de lá que me procurou, dizendo que já fazia 10 dias que estava mandando mensagem para o advogado dele, mandando WhatsApp, ligando, mandando e-mail, e nada do advogado dá retorno, né? Nada do advogado dá retorno. Ou seja, pessoal, ligar para o cliente não pega coronavírus, ligar para o cliente, mandar WhatsApp não pega vírus, mandar e-mail, responder e-mail não pega vírus. Então, atenção, né? Atenção à carteira de clientes que você tem. Boa noite, Marcelo. Atenção à carteira de clientes que você tem. Então, o cliente do Sul, né, de Curitiba, nós fechamos um contrato razoável. Em Curitiba tem uma campanha de somente R$10 por dia, porque o Google está muito instável, né? A gente está acertando as campanhas de Google. Mas simplesmente o cliente fez contrato comigo e subestabeleceu o processo simplesmente porque a advogada dele não respondia o WhatsApp, não respondia e-mail, não respondia ligação, né? Então é muito ruim. Então nesse tempo, mais do que nunca, pessoal, é tempo de vocês cuidarem, né? Cuidarem da carteira de clientes que vocês têm aí dentro, tá bom? Prestar atenção de como você atende, né? Como você atende o teu cliente. Então a primeira fase, planejamento, segunda fase, prospecção. Ter uma escuta ativa, né? Ter uma escuta ativa, isso é muito importante quando você está atendendo o seu cliente ali. Quando você está atendendo o seu cliente, tá ligado, né? Ligado, antenado no que o cliente está falando, né? Ter uma escuta ativa com o cliente, né? Não é estar atendendo o cliente de olho no WhatsApp, de olho no e-mail, né? Ou seja, ter uma escuta ativa, né? Estar ali presente com o cliente, isso é muito importante, né? Deixar o cliente falar. Né, o Renato falando da aula de manhã, né? Hoje a gente conversou bastante, né, Renato? Foi uma aula bem proveitosa hoje de manhã, praticamente 4 horas e 15, 4 horas e 20 minutos. E lá eu falei uma coisa que é importante, né? Falei sobre 3 pressupostos da PNL. O primeiro deles é que o mapa é diferente do território, e o segundo deles é que a comunicação ela é responsabilidade do comunicador. Né? Então, digamos que o Renato, que a Antônia Figueiredo, que o Arthur, né, que a Isabel, né, poste um conteúdo bem trabalhado, bem escrito, só que a outra parte, né, a sua audiência não entenda aquele conteúdo. A responsabilidade da comunicação é do comunicador, né? A responsabilidade da comunicação é do comunicador. Foram 4 horas de manhã, né, Isabel? 4 horas e 15 minutos. 4 horas e 15 minutos, né? Foi de manhã, foi bem puxado. Então, pessoal, existem diversas formas de vocês prospectarem clientes, né? E vocês têm que trabalhar essas diversas formas. Dentre elas, uma delas, importantíssima, é prestar contas, né? É prestar contas. Ok? Terceiro tópico da jornada do cliente, levantamento de necessidade, né? Então, eu falei do primeiro momento, que é o planejamento.
O segundo momento, que é a prospecção. O terceiro momento é o levantamento de necessidades. O terceiro momento da jornada do cliente é o levantamento de necessidades. É aquele momento que você está ali, né, conversando com o seu cliente, liderando um diálogo de mão dupla, né? O que vem a ser um diálogo de mão dupla, né? O cliente fala, você escuta, você fala, o cliente escuta, não interrompendo o cliente, deixando o cliente colocar a opinião dele, a visão dele, né? Um dos pressupostos da PNL é que o mapa é diferente do território, né? O mapa é diferente do território, ou seja, as pessoas são diferentes, as pessoas têm características diferentes, têm carga genética diferentes, vivências diferentes, dores diferentes, sentimentos diferentes. Então o que é correto para mim pode não ser correto para Isabel, pode não ser correto para o Renato, pode não ser correto para a Malu, ou seja, cada um tem uma visão, né? O mapa é diferente do território, e as pessoas, nós na condição de advogados, temos que ter bem claro isso e respeitar essa diferença, né? Quando o cliente está no escritório colocando a opinião dele, ouve, deixa ele falar a opinião dele. Você simplesmente pode falar, olha, talvez uma alternativa seja essa, ou seja, com jeito e com cuidado, né? Você entrar no mapa dele com sugestões, né? E sugestões são muito poderosas. Sugestões são muito poderosas. Ou seja, você tem que liderar um diálogo com o seu cliente na primeira consulta, um diálogo de mão dupla, né? De mão dupla. Ou seja, e sem conversa fiada, né? Focado ali no conteúdo que você está trabalhando com esse cliente, né? É muito comum aqui, por diversas vezes, a gente perceber de advogado não sabe fazer pergunta, advogado não é assertivo, advogado não é objetivo. Você não pode, no primeiro momento que está com o seu cliente ali, na jornada do cliente, você tem que ser focado, você tem que ser objetivo, você tem que ser assertivo, né? Chega de conversa, sabe? Conversar de tudo e não de fato conversar o que de fato é preciso conversar, né? Como eu falei, o mapa é diferente do território, é um pressuposto da PNL, você tem que respeitar isso. As pessoas são diferentes, o que é visão sua, o que não pode ser uma visão, pode não ser a visão do seu cliente, você tem que saber respeitar. A responsabilidade da comunicação é do comunicador. Se o teu cliente não entendeu o que você falou, é sinal que você não explicou corretamente, não usou as palavras certas, né? Lembrando, né, que cada cliente exige um tipo de comunicação. Uma coisa é falar com um empresário, uma coisa é você falar com uma mulher da classe C num processo de despejo, num processo de divórcio, num processo de alimentos, né? Respeitar isso. E como é que você não pode chegar para o cliente, né? Querendo invadir o território dele, né? Simplesmente, a gente tem que fazer isso, né? Simplesmente falar, olha, talvez se eu estivesse no seu lugar, eu iria por esse caminho, talvez seja interessante nós pensarmos uma segunda, uma terceira opção. Existem muitas formas de você colocar a sua visão sem interromper, né? Sem interromper aí o cliente. Não chegar para ele e falar, eu quero que faça assim, faça isso e faça aquele ponto, você está errado, o certo é assim, né? Isso não é uma comunicação assertiva, né? Não é uma comunicação de mão dupla, né? Tudo tem uma forma correta de falar, então prestem muita atenção nessa parte do levantamento de necessidades na hora que você está fazendo ali o primeiro atendimento, né? A primeira conversa com o cliente. Lembrando que já falamos aqui de 3 pontos de uma jornada do cliente: o planejamento, que você tem que escolher qual é o cliente ideal para o teu escritório, focar nisso, qual é o cliente ideal, qual é o planejamento do cliente ideal. O segundo ponto, a prospecção, você definiu o cliente ideal, aí você vai para a prospecção do qual é esse cliente ideal, e depois você vai trabalhar nesse levantamento das necessidades desse cliente num primeiro atendimento, ok? A responsabilidade da comunicação é do comunicador, como eu já falei. Uma técnica, pessoal, que é muito importante, né? Que é muito importante que vocês estudem, que se chama rapport. Rapport. Até postei aí, pessoal, chama rapport, ok? Rapport nada mais é que uma técnica de espelhamento, né? Você conversa com a pessoa no mesmo tom, na mesma respiração, no mesmo linguajar, até nos mesmos sinais, né? Os gestos, modo de sentar, né? Você fica uma técnica de espelhamento fundamental e importante, muito usada na PNL e muito usada pelos vendedores de rapport no YouTube, pessoal. Se vocês forem no YouTube, tem muito conteúdo lá ensinando a vocês a trabalharem, né, essa técnica de rapport, ok? Quarto estágio da jornada do cliente: negociação. Negociação, né? Negociação. Habitualmente nós advogados, né, vamos ser bem sinceros, a gente trabalha muito a gente negocia muito bem os contratos dos nossos clientes, né, os acordos para os nossos clientes, só que para nós mesmos advogados
os nossos processos de honorários, muitas vezes a gente negocia muito mal, né? Muito mal. E aí já vai uma dica. Não assine contrato algum que você não esteja satisfeito, sabe? Assinar um contrato que você não concorde com os honorários, que você não tem aquele crédito naquela demanda, né? Não assine simplesmente por assinar. Você assinar um contrato como esse, que você não está satisfeito, que você não concorda, você vai trabalhar, sabe, extremamente desmotivado, né? Isso o cara paga 1.000, ou paga 10.000, ou paga 5.000, não importa. O valor que você colocar, o cara assinou, você vai ter que trabalhar para entregar o seu melhor conteúdo e simples assim, né? Simples assim. Então, ou seja, aprenda a fazer uma boa negociação para você. Aprenda ao longo do planejamento, da prospecção, do levantamento de necessidades, na hora da negociação, aprenda, né, ao longo dessa jornada, você deixar bem claro para o seu cliente quais são os benefícios. Quais são os benefícios, né, para que o seu João contrate o Tiago Holanda, por exemplo? Quais são os benefícios? Então, ao longo dessa jornada toda, você tem que deixar bem claro para o cliente quais são os benefícios, né? Quais são os benefícios ao longo dessa jornada? Isso é extremamente importante. Por quê? Se você, no planejamento, planejou corretamente qual é o cliente ideal, se na prospecção, trabalhou prospectando o cliente ideal, se naquela primeira atendimento, naquela primeira consulta, você demonstrou os benefícios, né, para o cliente te contratar, no momento da negociação vai ficar tudo mais fácil, né? E se você trabalhar gatilhos fundamentais, né, gatilhos mentais que são fundamentais, como nós falamos hoje de manhã, o Renato, quem mais estava de manhã aqui? O Renato, a Isabel, eu não lembro mais quem estava aqui pela manhã. Se você trabalhar 2 gatilhos que são extremamente importantes, né, que vai reforçar muito essa sua autoridade, essa percepção de valor, o gatilho mental da autoridade, o gatilho mental da reciprocidade, vai ficar muito mais fácil na hora da negociação, tá bom? Você precisa preparar, né? Você precisa preparar esse momento, construir esse momento, no planejamento, na prospecção do cliente, no levantamento de necessidades, para na hora da negociação, já esteja muito mais fácil, né? Para que o cliente já tenha noção do seu real valor, dos benefícios para ele te contratar, ok? Dinheiro é importante para que tudo cresça, pessoal. Dinheiro é muito importante, né? Para que o teu escritório cresça, né? Então você tem que trabalhar essa jornada do cliente, mostrando os benefícios ao longo da jornada, para que na hora desse quarto ponto, que é a da negociação, fique mais fácil para você, né? Acima de tudo, pessoal, pense nessa etapa como um ganha-ganha. Advogado, muitas vezes, ele fica com vergonha de cobrar honorários, né? Ele fica com vergonha de cobrar honorários, ele acha que o serviço dele é uma boa ação. Isso não existe, né? Isso não existe. É uma relação de ganha-ganha. O cliente está ganhando com uma boa prestação de serviço do Moza, com uma boa prestação de serviço do Anderson, com uma boa prestação de serviço da Joana, com uma boa prestação de serviço do Tiago, porque até aqui, nessa quarto tópico, já mostraram os benefícios, já mostraram os valores que eles têm na condição de advogado, né? Então é uma relação ganha-ganha. Você vai ganhar um bom honorário, e o teu cliente, né? E o teu cliente vai ganhar um bom advogado defendendo ele na causa. É uma relação ganha-ganha. Se você tiver isso na cabeça, bem claro que é uma relação ganha-ganha, pacifica a tua relação, né? Fica muito mais fácil para você cobrar os seus honorários, nada mais do que justo, né? Ou seja, e que você possa estar continuando trabalhando esse cliente para fazer novos contratos, né? Ou seja, não assine, né? Ô Isabel, não é o pior momento não, Isabel. Se você trabalhou bem, viu, Isabel? Se você trabalhou bem na jornada do cliente, mostrou os benefícios, atendeu muito bem o cliente, construiu a sua autoridade pelo marketing de conteúdo, né? Usou bem os gatilhos mentais, na hora de cobrar é um processo natural, porque o cliente já vai estar esperando, né? Se você trabalhou bem isso, Isabel, o cliente já vai estar esperando. O cliente já vai estar esperando. Ele já tem uma previsão de quanto você vai cobrar, né? Em todos os momentos, você deixe bem claro que você trabalha com a tabela da OAB, né? Quando o cliente pede desconto, Thiago, você vai cair naquela vala comum que eu falei pela manhã. Eu não sei se o Thiago estava de manhã, mas pela manhã eu citei o exemplo. Vamos lá, digamos que eu queira comprar um ar-condicionado para minha casa agora, tá bom? Que eu queira comprar um ar-condicionado para minha casa, eu vou lá no Google, faço uma pesquisa no Google e vai aparecer 10 empresas que vendem ar-condicionado. 10 empresas que vendem ar-condicionado, beleza? Digamos que das 10 empresas entregam o ar-condicionado no mesmo prazo,
as 10 empresas têm a mesma prestação de serviço, entrega no mesmo prazo, as 10 empresas têm o mesmo equipamento, os mesmos BTUs dos equipamentos, as 10 empresas têm o mesmo prazo de garantia, ou seja, as 10 empresas são todas exatamente igual, vou lá no Reclame Aqui, nenhuma delas tem problema no Reclame Aqui, vou lá no... vou procurar saber as avaliações dela no Google Ads, todas são muito bem avaliadas, ou seja, as empresas são as mesmas, né? 10 empresas com a mesma prestação de serviço. Como elas irão se diferenciar? Quem fez a pergunta aqui? Tiago, como essas 10 empresas irão se diferenciar? Pelo preço, porque elas não se diferenciaram. Então, Tiago, se você não fizer uma boa prestação de serviço, não tiver uma boa rede social, não for um advogado que presta contas aos seus clientes, não for um advogado que saiba se diferenciar, você vai ser um advogado meramente uma empresa como essas dos 10 aí do ar-condicionado. É uma empresa como outra qualquer. E aí o que acontece? Quando o seu cliente não te diferencia dos demais, quando o teu cliente ele não te diferencia dos demais, ele vai pedir desconto, porque é por preço. Entendeu? É por preço. Ele não vai estar pagando valor, ele está pagando um mero preço, certo? Você não conseguiu se diferenciar, né? Você não conseguiu se diferenciar, certo, Thiago? Ô Erivelton, hoje nós tivemos uma aula durante 4 horas e 15 minutos só falando disso, cara, só falando sobre conteúdo. Só falando sobre conteúdo, Erivelton. Então, pessoal, na fase da negociação, vocês têm que ter trabalhado bem antes isso, para poder se diferenciar dos demais. Falar de dinheiro, pessoal, é algo muito natural, tá? Natural mesmo. Vocês têm que entender que isso é natural, né? Não tem que pensar que cobrar honorários é um peso. Não é um peso, não, né? É uma relação ganha-ganha. O cliente está ganhando um bom advogado e vocês estão entregando uma boa prestação de serviço. É uma relação ganha-ganha. Muito natural, pessoal. Muito tranquilo. Então não tenha vergonha. Coloca o preço. Fala para o cliente desde o começo. Nós trabalhamos com a tabela da OAB e tal. É simples assim. Se você trabalhou... né? Se você tiver dificuldade, ou rimauca, se você tiver dificuldade, põe a tabela da OAB, né? Abre uma tabela da OAB e mostra a tabela da OAB para o seu cliente, né? Eu não sei se todos conhecem, né, a tabela da OAB, né? Creio que sim, né? Deixa eu pôr aqui no computador. Lá no escritório, lá no meu escritório, na mesa de reunião, né, tem um monitor, né, e tem um notebook lá. Então a gente vai atendendo o cliente, a gente abre o monitor, né, a gente liga o monitor, né, abre o processo do cliente e vai trabalhando ali, né? Vai trabalhando ali. Como faço para o meu conteúdo chamar a atenção? Hoje, Joana, nós fizemos uma aula pela manhã de 4 horas e 10 minutos e na aula da manhã eu expliquei exatamente como você despertar a atenção do seu cliente, né? Aí, Thiago, vamos lá. Aqui tá a tabela, deixa eu mudar a tela aqui, Aqui tá a tabela da OAB, certo? Tabela da OAB, né? Lá no escritório, nós temos um monitor na sala de reunião, né? Que tem, nós vamos abrindo, né, os processos, que é a tabela da OAB, pessoal, tem todos os valores. Aqui é normal, né? Todo mundo já conhece esse trem aqui. Então, ou seja, lá no escritório, nós temos um monitor, e o que a gente faz, né? A gente usa o monitor, o computador ali, a gente abre o cliente, a gente abre o processo, abre o cliente, né? Abre o processo. E nesse processo a gente vai explicando, né? E a gente vai explicando passo a passo, né? Passo a passo do processo para o cliente. Vou mostrando, né? Em determinado momento, né, a gente fala, olha, esse processo, nós orientamos que o caminho seja esse, né? A gente vai conversando, né? E aí a gente abre a tabela da OAB, tranquilo, simples, simples, né? Muitas vezes a gente nem usa a tabela da OAB, tá? Não precisa nem ancorar pela tabela da OAB, porque a ancoragem de valor, a ancoragem de benefício foi muito bem feito antes, né? No escritório a gente não trabalha com a tabela da OAB, a gente cobra sempre acima da tabela da OAB, ok? Mas é uma referência, viu, Isa? Usar a tabela, mostrar a tabela é uma referência, né? Entendi, professor. Algumas vezes o cliente tem esse costume de pedir desconto para tudo. Se o cliente, Thiago, tem o desconto, se ele... Na minha concepção e de tudo que eu leio, né? Se o cliente pede desconto, é sinal que você não ancorou exatamente seu valor. É sinal que o cliente não viu exatamente o benefício exato de contratar ainda, tá bom? Na hora de passar o preço, estou fazendo um resumo de caso do processo para que ele possa entender o serviço. É isso aí, Pedro. Você tem que deixar bem claro para o cliente, Pedro, qual é o benefício de ele te contratar.
né? Qual o benefício para ele te contratar? Deixando bem claro qual é esse benefício, fica muito mais fácil você ancorar o valor, ok? Então, bem claro, uma relação ganha-ganha. Ganha-ganha, tranquilo. O cliente paga um preço, o advogado entrega o valor, tranquilo, tá bom? Eles engolem seco e aceitam. A doutora Moreira está dizendo, ó, como mostrei mostrar a tabela, é isso aí, ó. Põe o notebook, né? Vira o computador para o cliente, mostra. Sem a marca pessoal, é isso aí, Tatiana. Tatiana fala muito bem disso, né? Sem a marca pessoal. Então, pessoal, quando você trabalha, Tatiana Romano, aliás, sigam a doutora Tatiana Romano. Quando você trabalha bem essa marca pessoal, fortalece a sua marca pessoal, fica muito mais tranquilo você cobrar. Né? Porque o cliente já vai saber, o cara é bom, o cara é uma autoridade, ele pratica reciprocidade, né? E aliás, pessoal, deixa eu até mostrar uma coisa para vocês. Uma coisa que é importante é trabalhar a confiança, né? Pera aí. Uma coisa que é importante é vocês trabalharem a confiança, né? A confiança do cliente na jornada, né? Com vocês no escritório. Aqui, ó, tem um livro do Stephen Covey, né, que fala exatamente isso, a velocidade da confiança, né? A velocidade e a confiança, né? Ou seja, quando o cliente, né, confia no teu trabalho, fica muito mais fácil você cobrar. Então, ou seja, quando você usa outros gatilhos mentais, como storytelling, sabe contar uma boa história para o cliente, né, uma história envolvente, mostrando de um outro processo que você já trabalhou, né, quando você trabalha bem a confiança, né, que é isso aqui, ó, a velocidade da confiança, né? Quando você trabalha bem isso, ó, o elemento que faz toda a diferença, e faz mesmo, né? O elemento que faz toda a diferença no processo de contratação. Quando o cliente confia, fica muito mais fácil você, colocar o teu valor, né? Colocar o teu valor. Tem que passar segurança ao cliente sobre determinado assunto, isso aí. Referência, Chuvikov é referência. Muitas vezes o advogado ele acha que a atividade dele é tão nobre, né, que é até um pecado ele ser remunerado por aquilo, né? Então que fique bem claro, é uma relação ganha-ganha. O cliente está ganhando, um bom advogado, e o advogado está ganhando os honorários que ele pediu. Tranquilo? O cliente paga o preço, o advogado entrega o valor, isso eu já falei várias vezes, né? Que mais? É uma relação ganha-ganha. E que fique bem claro, você não está tirando dinheiro do cliente. Você não está tirando dinheiro dele, é uma relação ganha-ganha. Né? Tem advogado que outro dia o cara falou assim, fiquei com vergonha de cobrar 10 mil, o processo valia 10 mil, o cara ia pagar 10 mil, mas eu cobrei 5 porque eu fiquei com dó de tirar 5 mil do cara. Falei, você é profissional, cara. Se você não acreditar, e se a Antônia, se o Erivelto, se a Cecilma, se a Tatiana não acreditar no teu trabalho, fica realmente muito complicado, né? Realmente muito complicado. Se vocês não valorizarem o trabalho de vocês, fica realmente muito, muito complicado. Entendo perfeitamente que devemos passar segurança, mas como proceder como um cliente que realmente quer muito mais do que está pagando? É só deixar bem claro, Max. Se ele quer mais do que ele está pagando, é só deixar bem claro para ele no ato do contrato, né? Deixar bem claro para ele o que ele está pagando, o que ele está contratando. Simples assim. Né? Se você puder entregar além, né, beleza, tranquilo, mas deixa bem claro para ele o que ele está contratando, né? Deixa bem claro para ele o que ele está contratando. Muito tranquilo quanto a isso também, tá bom? Deixe bem claro, né, ao longo de todas essas etapas, planejamento, prospecção, levantamento de necessidades, negociação, deixa bem claro o benefício, né? É importante deixar bem claro o benefício, né? Qual o benefício que ele vai ter ele contratando você? Se você trabalhar bem o benefício, vai ficar muito mais claro, né? No processo de confiança, né? No processo de confiança, vai ficar muito mais claro, né? Na hora de você colocar os seus valores. Tranquilo? E outra coisa, né? É absurdo, né? Mas é duro ter que dizer. Tem advogado que não tem contrato de prestação de serviço. Acredite se quiser. Outro dia, um aluno dizendo assim, se eu colocar no contrato, professor, tudo que ele está me contratando, eu vou perder o cliente, né? Ou seja, se você não tem uma relação tranquila, transparente com o seu cliente, vai ficar realmente difícil, né? O problema é que tem muito advogado cobrando barato. Cobrei um processo 8, o cliente desistiu porque o outro cobrou 3. Ô F. Moreira, tranquilo, vai com Deus esse cliente. Vai com Deus esse cliente, sabe por quê? Você cobrou 8 mil, o cara cobrou 3, o cara que cobrou 3 com certeza não vai entregar o mesmo que você iria entregar. Vai dar problema lá, ele vai voltar a procurar você, aí você cobra 16. Tranquilo, se você tem que colocar os teus valores. Que livro é esse, o livro amarelo? É o livro do Steve Payne, né? É o filho do Steven, chama A Velocidade da Confiança, né?
O elemento que faz toda a diferença. Que seja bem claro, né? Da importância, né? Quando o cliente te contrata, né? Quando você trabalha bem esse processo de confiança, quando ele confia em você, e é um livro muito bom, viu, Anderson? Quando ele confia em você, fica muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil, né? Você fechar contratos, né, de bons valores com ele, né? Faço contrato com todos os meus clientes, adorei, é isso aí, contrato é essencial, pelo amor de Deus, né? Tem que ter contrato para esse serviço. Clareza na contratação é importante para as duas partes, principalmente para o advogado cobrar, é isso, deixa bem claro, né, Tatiana? O que ele está pagando. Importante para formar o preço, saber qual advogado paga sobre a tributação, autônomo, é isso aí, Marcelo. Pessoal, também, ó, sigam a Tatiana Romano aqui, Tatiana Romano ADV, Tatiana Romano ADV. Tatiana fala muito sobre construção da marca pessoal. Sigam o Marcelo Gomide que está aqui. Marcelo Gomide é nosso contador aqui, ele é advogado e é contador de diversos advogados, entendeu? Ninguém melhor que um advogado contador para entender de contabilidade dos advogados. Sigam o Marcelo Gomide, né? Põe o teu arroba aí, Marcelo, e siga a Tatiana Romano, tá bom? Que eles entregam muito conteúdo, beleza? Eu cobro manutenção mensal, Renato. Cobro manutenção mensal. E tem um aplicativo, tá, que eu uso, Vindi, tá bom? Através do Vindi, quando o cliente vem no escritório, eu cadastro lá no cliente, converso com o cliente, automaticamente no dia tal vai descontar lá R$50, R$40, dependendo do processo, desconta uma taxa, tá bom? Desconta uma taxa lá, o Vindi é um aplicativo que faz isso. Tá bom, Renato? É uma bomba porque é o seguinte, cara, no final do mês ajuda a pagar conta de água, conta de luz, conta de telefone, ajuda a pagar um monte de despesa, condomínio, ajuda a pagar um monte de despesa. E é importante, né? Você tem que trabalhar, né? Fazer renda. Outra coisa, vamos lá, fechamento, quinta etapa, fechamento. Então, primeira etapa, planejamento, você tem que planejar qual cliente você te interessa. Ó, tá aqui o arroba do Marcelo Gomide, tá? Sigam o Marcelo Gomide, é um cara muito top, é advogado, é contador, advogado, é contador e faz a nossa contabilidade aqui e é um cara muito bom, tá? Entende muito contabilidade para advogados. Então, a primeira fase da jornada do cliente, de 6 fases, né? Planejamento, a segunda fase, prospecção. No planejamento, você tem que planejar qual cliente te interessa, né? Qual cliente você vai focar. Porque aí na prospecção você vai focar conteúdo para atrair esse cliente. A terceiro momento, né? Levantamento de necessidades ali no tete-a-tete com o cliente. A segunda etapa, negociação. E a quinta etapa, fechamento, né? Fechamento. A manutenção é além, tá? Manutenção é além. Mas eu ponho no contrato, tá? Thaisa, aula do dia 25. Hoje ficamos 4 horas falando. 4 horas falando hoje. Fase 5, jornada do cliente. Fechamento. Quais as principais armadilhas? Ou seja, no fechamento, na hora de fechar o contrato com o cliente, grande parte dos advogados eles têm medo de cobrar a tabela e perder. O pessoal não tem que ter medo, não. Se você trabalhou bem, né, os benefícios, trabalhou bem a jornada, deixou bem claro para o cliente o seu valor, não tem que ter medo, não. É um processo natural. O cliente já está esperando, né? O advogado ele não sabe valorizar o teu trabalho, né? Ele sabe negociar o contrato do seu cliente, mas não sabe valorizar o teu trabalho, né? Infelizmente, né? Ele acha que é uma profissão tão nobre que é vergonha cobrar. Pessoal, tem que cobrar, né? Tranquilamente. Não elaborar um bom contrato de prestação de serviço, isso não existe, né? Tem que ter contrato, né? Assinado contrato assinado, porque você, né? Com duas vias, entregar uma via do contrato para o cliente e na hora de entregar a via do contrato para o cliente, explicar para o cliente ponto por ponto, né? Explicar para o cliente ponto por ponto, não fazer igual o meu aluno lá disse, eu não entrego o meu contrato porque se eu for explicar eu vou perder o cliente. Pô, se você vai perder o cliente, pelo amor de Deus, né? Que contrato é esse, né? Que contrato é esse? Bem claro desde o começo, né? Elaborar um bom contrato de prestação de serviço, entregar numa pastinha, não tenho pasta ainda, professor, compra um envelopinho na papelaria, né? Entrega no envelopinho, já fica bonitinho, né? Organizado, né? Se você fez a tarefa de casa, até nesse momento aqui do fechamento, você já conseguiu construir uma escala de valor, né? Uma escala de valor na mente do seu cliente, uma escada de valor na mente do seu cliente, que ele já vai entender, né? O seu valor. Já ficou bem claro qual é o benefício. Vai ficar muito mais fácil aqui você fechar o seu contrato que você espera, né? A parte de fechamento. Sexta e última etapa aí, né? Atendimento, né? Atendimento.
Atendimento. Atendimento é muito importante, pessoal, né? Você está atendendo o cliente ali, foca no cliente, né? Nada de WhatsApp, nada de e-mail, escuta ativa, deixa o cara falar, né? Deixa o cara falar, não fica interrompendo, né? Tem advogado que sabe falar não. Pessoal, não é assim não, né? É cautela. Então, aqui, no atendimento, você tem que trabalhar o quê? Na hora de você fechou o contrato, beleza, né? Entregou o contrato por escrito lá para o teu cliente, e aí você vai entregar para ele o quê? O manual do cliente. O que é o manual do cliente? O que é o manual do cliente? No manual do cliente, você entrega junto com o contrato, tá? Pode ser numa lauda mesmo, simples. Lá no manual do cliente, você vai deixar bem clara a regra do jogo. Ô, Thiago, agora que você me contratou, né, já estava fechado o contrato, deixa eu te explicar como é que a gente funciona aqui no escritório. Se chegar no dia do pagamento, Thiago, você não tiver aí o boleto, né, para pagar os honorários, você manda um e-mail para tal lugar. Thiago, se você tiver alguma dúvida sobre o processo, 10 horas da manhã, você bater uma dúvida, manda um WhatsApp para o número tal, para esse número, que ao final do dia toda a equipe vai te responder. Que ao final do dia a equipe vai te responder. Mas se for urgente, você pode ligar no telefone e tal. Manual do cliente, pessoal, nada mais é do que a regra do jogo. Né? Do que a regra do jogo. Quando o cliente fecha um contrato com você, você entrega um manual para o cliente dizendo a regra do jogo. Olha, em caso urgente, final de semana, você pode ligar nesse tal número. Ou seja, deixa bem claro, né? Ou seja, deixa bem clara a relação entre o cliente e o escritório e o cliente, né? É para os dois lados, né? É para os dois lados. Isso é uma estratégia de atendimento que deixa o cliente muito mais seguro. Fala, nossa, que escritório organizado, que coisa bem arrumada, né? Prestar contas para o cliente constantemente, sempre falar a verdade. E outra coisa, não prometer resultado em hipótese alguma. Prometer resultado, isso não existe, né? Prometer resultado, isso não existe em hipótese alguma. Retornar ligações dos clientes, né? Tem advogado que deixa para retornar só no outro dia. Vou deixar ele cansando um pouquinho para mostrar que eu não sou tão fácil assim. Pelo amor de Deus, né? Não deixar o cliente no vácuo, deixar o cliente falando sozinho, mesma regra para as redes sociais, né? E não deixar para comunicar com os clientes somente nas 5 fases do CPC, né? O Código de Processo Civil, ele elenca em tese 5 fases que a doutora previdenciária, que a Ceci Lima, quem mais? Que a advogada internacional, elenca 5 fases que os advogados têm que fazer contato com os clientes, beleza? Follow-up é importante, Daniel. Follow-up, muito importante. Follow-up é muito importante, né? Ouvir, né? O atendimento ali, como é que foi o atendimento, né? Em tese, existem 5 fases que o advogado é obrigatório a, de alguma forma, nem que seja por fumaça, se comunicar com o cliente. Qual é a primeira fase? Na primeira fase é quando você está no primeiro atendimento ao cliente. Você está ali atendendo o cliente, levantando as demandas, vendo as expectativas, entendendo como vai ser a petição inicial, aquela primeira conversa, né? Pegando os levantamentos, as informações da petição inicial. Beleza? Primeira fase. Segunda fase é a audiência da petição inicial, do protocolo da petição inicial, para audiência, 3 meses, 6 meses, às vezes 1 ano, né? Você fica 1 ano sem falar com seu cliente, 3 meses, 6 meses sem falar com seu cliente. Isso não existe, né? Você tem que se comunicar. Como é que eu vou me comunicar? Faz uma lista de transmissão de WhatsApp, inclui esse cliente lá, né? Manda conteúdo para ele lá. Terceira fase do CPC, na sentença da primeira instância, da petição inicial até a sentença, 1 ano e meio, 2 anos, né? Em 2 anos você falou 3 vezes com o seu cliente, 3 vezes. Será que nesses 2 anos o cliente não teve um divórcio, um despejo, um acidente de trânsito, um contrato para ser feito? Por que será que ele não procurou outra? Será que ele não procurou outro advogado? Não procurou outro advogado? Boa noite, doutora Ana Carolina. Né? Quarta fase, saiu a sentença de primeira instância, o cliente não concordou, vamos recorrer, né? 1 ano e meio, 2 anos, sai lá o acórdão no tribunal. Você ficou mais 1 ano e meio, 2 anos sem falar com o cliente. Será que nesse 1 ano e meio, 2 anos da sentença da primeira instância até o acórdão, ele não teve um despejo, não teve um inquérito, sei lá, um acidente de trânsito, né? Qualquer outro tipo de problema? Será que ele lembrou de você? Você não lembrou dele, você não se comunica com ele, né? Você não manda prestação de contas, você não manda conteúdo de valor para ele, né? Será que ele lembrou de você? Saiu lá o acórdão no tribunal, e aí
Ele não concordou lá com o acordo do tribunal. Aí ele vai recorrer também lá para a instância superior, lá para o Supremo. Do tribunal para o Supremo, sei lá, 3 anos, 4 anos, vai ficar mais 3 anos, 4 anos sem falar com ele? Né? Será que nesses 3 anos, 4 anos ele não teve nenhum outro tipo de problema? Nenhum outro tipo de problema? Né? Então por isso, pessoal, é extremamente importante, né? Extremamente importante trabalhar a jornada do cliente como um todo. E qual é a jornada do cliente como um todo? Né? Qual é a jornada do cliente como um todo? Vou repetir aqui os 6 tópicos. Primeiro tópico, planejamento. Segundo tópico, prospecção. No planejamento você define quem é o seu cliente ideal. Na prospecção você vai trabalhar marketing de conteúdo, como nós falamos de manhã hoje, mais de 4 horas de aula de marketing de conteúdo, Google Ads, network, trabalhar a carteira de clientes que você tem, prospecção. Terceiro tópico, levantamento de necessidades, é aquela primeira conversa ali, aquele primeiro tete a tete com o cliente ali, levantamento de necessidades. É muito importante nesse momento você deixar bem claro quais são os benefícios para ele te contratar, deixar bem claro os benefícios, né? Como é que você vai levar ele do ponto A ao ponto B, sempre uma comunicação de mão dupla, né? Uma comunicação, uma escuta ativa, né? Esquece o WhatsApp, esquece e-mail, está focado ali no cliente. Terceiro tópico da jornada do cliente, negociação. Você negocia muito bem os contratos, as demandas dos seus clientes, mas entenda que é importante também, né? Entenda que é importante também você trabalhar a negociação para um bom contrato para você. É relação ganha-ganha, pessoal. Relação ganha-ganha. O cliente está ganhando muito contratando a doutora Cecima, o doutor Rui, o doutor Eduardo. O cliente está ganhando muito contratando vocês. Ok? É uma relação ganha-ganha. O cliente ganha, o advogado ganha também. Assim pacifica na mente da gente, né? Pacifica. Tranquilo, né? Tem que cobrar. Quinto tópico, fechamento, né? Fechar o contrato propriamente dito. Eu tenho dificuldade de cobrar os honorários. Aliás, na terça-feira tem uma live com a Bia. Amanhã nós vamos falar com o Romeu. Amanhã com o Romeu nós vamos falar sobre direito dos autistas. Não, existem várias oportunidades de trabalho aí no mercado, dentre elas o direito dos autistas, mas não vamos falar com o Romeu sobre direitos autistas. Segunda-feira vamos falar com a Camila sobre soft skills e na terça-feira a gente vai falar com a Bia sobre cobrança de honorários, precificação, beleza? Ajustar as contas do escritório agora que virou uma confusão. Então vamos repetir, primeira fase da jornada do cliente, planejamento, segunda fase, prospecção, terceira fase, levantamento de necessidades, quarta fase, negociação, quinta fase, fechamento do contrato e a sexta fase, o atendimento propriamente dito. Né? Pessoal, a live de hoje vai ser transcrita, vai estar no canal do Telegram amanhã. Aqui abaixo está o link do canal do Telegram, tá bom? Cliquem aqui abaixo. Vá lá pro canal do Telegram, todas as... Hoje já nem sei mais se é 14 ou 15 lives seguidas. Todas as lives estão lá no canal do Telegram transcritas, né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. A jornada do cliente é algo extremamente importante, né? Você tem que mostrar o benefício, né? A experiência do cliente é muito importante, né? Muitas vezes você tem o hábito de comprar em determinado lugar, você nem procura preço em outro, porque naquele lugar você se sente bem, né? A jornada boa para você lá, a experiência para você é muito boa lá dentro, né? Então a experiência do cliente, a jornada é fundamental. Pessoal, quem tiver alguma dúvida agora eu vou responder a todos. Ô Gustavo, parabéns pelos resultados, hein, Gustavo? Marcelo Gomide, ó, sigam o Marcelo Gomide, pessoal. Marcelo Gomide, sigam o Marcelo Gomide. Ele é contador, ele é advogado, está no nosso grupo de mentoria aqui, né? Ele entrega um excelente conteúdo aos advogados, tá bom? Deixa eu ver quem mandou pergunta aqui. Ceci Lima. A aula de hoje ficou gravada, Ceci. Foi 4 horas, quase 4 horas e meia de conteúdo, de marketing de conteúdo a aula. Foi muito conteúdo mesmo. A aula ficou gravada e vai estar disponível aos alunos na plataforma segunda-feira. Deixa eu ver, Rui, qual que é a dúvida dela aqui. Professor, tem algum aplicativo que eu posso fazer prestação de contas com o cliente sem ser o WhatsApp? Ô Thaisa, aqui a gente usa o RD Station, né, o CRM. Nós usamos um CRM da RD Station, que ajuda a organizar a casa, né? Mas nós mandamos prestação de contas pelo WhatsApp e pelo e-mail também, certo? Pelo WhatsApp e por e-mail também. Se o cara não abrir o e-mail, ele vai receber pelo WhatsApp. Qual é a importância, viu, Thaisa e Rui? É porque o cara veja que eu tô cuidando do processo dele. Não andou o processo, está 30 dias lá concluso. Eu vou mandar uma prestação de contas para ele dizendo, ó, o processo não andou, está concluso, mas eu estou cuidando do seu processo. Percebem? O cliente percebe que o advogado está cuidando, que o advogado está presente, não é um advogado ausente. Beleza? Vamos lá, quem mais? Quem mais tem mais pergunta aqui?
Uma planta que não cresce está morrendo. Isso quer dizer, se você não cresce, está morrendo. É isso mesmo, Marcelo. Parabéns aí. Aliás, né, um conteúdo que eu vi hoje, Marcelo. É isso aí. Quem mais tem pergunta aí, pessoal? Quem mais tem pergunta? Quem mais? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Certo é, pessoal, que jornada do cliente é fundamental. Vocês não podem sair... o aplicativo, eu crio os boletos pela Caixa Econômica, viu? Porque é a nossa conta da Caixa, Thiago. Então eu vou tudo pela Caixa. Vou tudo pela Caixa. Beleza, Saninho? Me chama no WhatsApp. Pessoal, é importante vocês entenderem que a jornada do cliente é algo fundamental, né? Você tem que entender que o escritório de advocacia é uma empresa como outra qualquer. O escritório, pessoal, o grupo do Telegram, Renato, eu vou postar lá no grupo de alunos hoje, tá bom? Eu vou postar lá no grupo de alunos hoje. Executar o aprendizado é fundamental, é isso aí. Asas é um aplicativo de boletos, viu, Rui? Quem que pediu o aplicativo de boletos aqui? Tiago, usa o Asas, sugestão do Rui aí, é um bom aplicativo, tá? É um bom aplicativo. Certo é, pessoal, que todo conteúdo só vale a pena se ele for colocado em prática. De nada adianta você ter um conteúdo e não colocar em prática, né? Então espero que o que a gente conversou hoje aqui tenha algum estalo, né? Alguma ideia que você consiga colocar em prática. Isso é extremamente importante. E entenda, né, que desde o planejamento, é importante você planejar exatamente quem é o cliente ideal para você, você trabalhar a prospecção do cliente ideal, sentar com o cliente, saber levantar as necessidades, mostrando para o cliente a todo momento, né, o benefício, sabe, valorizando o teu trabalho, a negociação, saber negociar um bom contrato para você, da mesma forma que você sabe negociar um bom contrato para o teu cliente. O fechamento, né? Fundamental, cobrar um bom honorário, entendendo, né, que é uma relação ganha-ganha, tá bom? É uma relação ganha-ganha. E o atendimento, né? Fundamental, prestar contas, conversar com o cliente, não deixar ao longo dessas 5 etapas, falar com o cliente só de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano. Isso não pode acontecer. Né? Você faz um trabalhão danado para trazer o cliente para dentro, investe em Google Ads, em aula, em marketing de conteúdo e deixa o cliente embora pela sua, vou ser bem sincero, né? Pela tua própria incompetência, né? Essa é a verdade. Mas a ideia, pessoal, dessa série de lives aí é agregar conteúdo de valor para vocês. É isso que a gente ainda está a trabalhar, né? Eu acho que vai terminar lá para quarta, quinta-feira. Depois terminar, nós vamos fazer live de outro dia, outro horário, né? Nós vamos fazer live meio-dia. Depois de terminar a série de 21 dias, nós vamos fazer live meio-dia. Aí as lives do meio-dia, como é que vai ser? Vai ser live de conteúdo aberto. Vai entrar lá, nós vamos compartilhar, vai entrar, as pessoas vão querer participar, a gente vai compartilhar a tela e vamos tentar ajudar todo mundo, né? É live de conteúdo aberto. Terminando a série de 21 dias, a gente vai começar a live todo dia, meio-dia, live de conteúdo aberto para ajudar. A pessoa vai pedir para participar, a gente vai compartilhar e assim vai. Então, pessoal, aqui abaixo está o link do canal do Telegram. Entrem lá no canal do Telegram. O resumo de todas as lives estão lá. O resumo da live com a Ana vai estar lá na segunda. A live de hoje também vai ser postado lá na segunda. Tem o conteúdo de todas as lives estão lá no canal do Telegram, né? Resumo todas as... Quando o cliente insiste várias vezes o desconto, Davis, é sinal, em algum momento houve um erro teu aí, que o cliente não percebeu o devido valor, né? Certo? Algum erro, né? Aí você caiu de alguma forma, Davis, aqui nós estamos entre amigos, tá? Nenhuma crítica nada pessoal com ninguém, né? Vai cair naquele exemplo, Davis, que eu falei do ar-condicionado. Quando tudo é igual, o cliente vai procurar preço. Se você não sabe se diferenciar, o cliente vai procurar preço. Se você é diferente, aí é outra realidade, né? Aí é outra realidade. Aliás, tem um livro sobre diferenciação que é bem legal, do Pedro Superti. Tem um livro sobre diferenciação que é bem legal, do Pedro Superti, aconselho que vocês leiam. Beleza, pessoal? O Instagram vai derrubar a gente daqui a 5 minutos. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje, né? O conteúdo da live de hoje vai ficar lá no canal do Telegram. Amanhã vai para o canal do Telegram, como está lá também o resumo de todas as lives. Aqui abaixo está o link. Inacreditável, né? Não derrubou nenhuma vez hoje. Nós fomos 1 hora direto. Ô, Ana, ontem era internet entupida, Ana, ontem. Ontem eu com a Ana aqui, nós fomos umas 7 vezes. Hoje o Instagram não derrubou uma vez. É Vindi o aplicativo. Isso aí, ô Antônio, Vindi, o aplicativo chama Vindi, para você cobrar as mensalidades aí. Quando eu percebo que o cliente vai pedir desconto, eu cobro uma, isso aí, excelente. Pessoal, valeu? Então daqui a 2 minutos o Instagram nos derrube, né? Vai nos derrubar, mas espero que tenha entregue um conteúdo legal para vocês. Amanhã nós vamos falar sobre
Direitos Autistas, com o Romeu. Na segunda-feira nós vamos falar sobre Soft Skills, com a Camila, né? As habilidades fundamentais, essenciais, né? Para que você tenha sucesso. Na terça-feira a gente vai falar com a Bia sobre precificação, sobre cobrança de honorários. A Bia vai fazer de novo, porque ela já fez a live, ela vai fazer de novo, porque está dando muito problema nos escritórios de advocacia com as finanças, né? E hoje a gente foi direto aqui, não nos derrubou. Beleza, pessoal? Boa noite a todos aí. Amanhã, 8 horas, estamos por aqui de novo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Tamo junto, pessoal. Grande abraço. Foco, hein? Foco. 20 horas. 20 horas amanhã, tá bom? Todos os dias, 20 horas. Um abraço, pessoal.